Acharam aí? Lucas 9, 57, até o 62, nós vamos ler. Diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Querido Deus, nós te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Aleluia. Nossos corações se refugiam no Senhor, nossos corações se abrigam no Senhor, nos refugiamos debaixo das tuas asas e sabemos que debaixo das tuas asas sempre estaremos seguros. Queremos te louvar por esta oportunidade que temos de estarmos juntos, celebrando e adorando o teu nome, cultuando a ti. Que o Senhor esteja neste momento visitando os corações, acalmando a alma de cada um e que a tua palavra possa fluir livremente neste momento, bem como no outro momento em que outros servos ouvirão esta palavra, que o Senhor possa ministrar aos seus corações por meio do teu santo, poderoso, glorioso Espírito. Aleluia. Meus irmãos, o texto em consideração põe em tela 3 pessoas que se apresentam desejosas de seguir a Jesus. A primeira delas, o texto vai nos dizer que enquanto Jesus seguia pelo caminho, apareceu alguém. A Bíblia vai dizer que era um fariseu, ou um escriba, melhor dizendo. Você, lá no Evangelho de Mateus 8, 18 ao 22, que é um texto paralelo a esse, a gente tem mais informações. Então, o escriba era aquele homem especializado no estudo da lei, na explicação da lei. E embora esse termo, a gente vê esse termo muito aqui na Bíblia, ele aparece lá no Velho Testamento, lá no livro de Esdras. A gente coloca a origem dos escribas lá nesse tempo, do profeta Esdras. Então, eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas respeitadas, eram pessoas bem consideradas de bastante influência entre o povo, tinham um certo respeito por meio das pessoas, ou pelas pessoas, uma vez que eram aqueles que interpretavam a Torá, a lei de Moisés, pessoas que eram consideradas habilitadas para tomarem várias decisões. E ele se apresenta a Jesus com muita disposição. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Jesus então volta-se para ele e diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, se você está esperando vantagens comigo, como aquelas vantagens apresentadas pelo judaísmo, pela sua posição aí de escriba, de homem reconhecido, de homem influente, se você estiver esperando esse mesmo abrigo, se você estiver esperando essa mesma aceitação, eu quero dizer para você que, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, eu saio pregando nas aldeias, nas vilas, nas cidades, onde me recebem, eu ali entro com meus discípulos, eu reclino, durmo por ali. Pode ser um lugar mais chique, ou pode ser um lugar mais simples, para mim não importa, eu sigo por essa direção aí. Você está preparado? Isso aí foi o que Jesus falou para ele. Aí depois tem a segunda pessoa que se apresenta, querendo ou desejosa de seguir a Jesus. Diz assim, o outro disse, versículo 59.
Ao outro, Jesus disse assim: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Ora, parece uma atitude muito nobre, uma ação muito nobre. Qualquer um de nós olharia, no primeiro momento, para uma atitude como esta e parabenizaria esse rapaz, até porque a Bíblia fala que deve-se honrar os pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E seria então uma honra, até porque os judeus também acreditavam, os judeus daquela época acreditavam, que havia uma bênção, tanto nesta vida quanto na vida do porvir, em sepultar os mortos. Então, quando esse homem diz assim: deixa-me sepultar os mortos, ele também tinha em mente esse benefício que traria. Mas então Jesus volta-se para ele e dá uma resposta um tanto quanto curiosa. Jesus vai dizer assim: olha, deixem os mortos sepultar os seus próprios mortos. Todos nós poderemos esperar da parte de Jesus a seguinte fala: que coisa linda, que coisa bonita, parabéns para você, vai mesmo, vai lá sepultar o seu pai, e depois você volta, e siga-me. Mas não, Jesus volta-se e diz assim: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus estava dizendo com isso, irmãos? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, aqueles que estão longe da minha presença, aqueles que estão longe de Deus, estão mortos espiritualmente, porque é isso que Paulo vai reafirmar lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando ele vai dizer assim, que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, afastados de Deus. Então, quando Jesus diz assim: olha, deixem os mortos, os sepultar os mortos, ele está falando assim: olha, deixem esses que estão mortos espiritualmente e que não estão preocupados em me seguir, deixem com que eles cuidem dessas coisas, deixem com que eles sigam essas tradições, deixem com que eles acreditem nisso e firmem a sua vida nisso, criem as suas expectativas e a sua esperança nessas coisas. Mas no seu caso não, você que vai decidir me seguir, se você realmente decidir me seguir, você precisa entender que eu devo ser prioridade na sua vida, e que você está vivo comigo, porque eu estou te ressuscitando, eu estou te trazendo para uma nova vida, para uma nova realidade espiritual, para um novo reino, com novas práticas, com novos valores, com nova esperança, com nova perspectiva. Então, se você realmente quer me seguir, deixe os mortos sepultar os seus mortos. E a gente deve pensar o seguinte: é claro que o pai desse moço ainda não havia morrido, porque se fosse algo imediato, algo para rapidinho, é claro que Jesus deixaria, Jesus entenderia, mas não era isso. O pai desse moço ainda não havia morrido, justamente. Por que você afirma isso, pastor? Baseado na cultura, no costume da época, que se sentia abençoada, as pessoas se sentiam abençoadas por sepultar os seus pais, entendiam que havia bênção nessas coisas, em sepultar os mortos. Então o pai ainda não havia morrido. O homem disse assim para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas faz o seguinte, dá um tempo aí, espera um momento, um tempo, e deixe-me primeiro. Eu achei interessante essa palavra que ele colocou aqui, que ele fala assim: deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Enquanto que Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aquele homem tinha colocado o reino de Deus em segundo lugar. E aí nós temos então a terceira pessoa, que apresenta-se dizendo assim: Senhor, eu quero te seguir, mas me permita primeiro despedir-me da minha casa, dos meus familiares. Ora,
É claro que não era apenas uma despedida de ir lá e falar assim: oi, olha gente, eu encontrei o Messias, o Salvador, então eu quero segui-lo, então até mais, tchau, tchau mãe, tchau pai, tchau, eu vou fazer dar uma volta aí com ele, em alguns povoados, depois eu retorno. É claro que não era isso, irmãos. É claro que não era essa despedida. Esse homem, ele queria voltar para sua casa, e ele queria tratar de algumas coisas que envolviam ali a sua família, envolviam a sua parentela. Ele queria primeiro cuidar de algumas coisas, de alguns negócios da família, alguns negócios próprios. Depois, quando o tempo passasse, de repente Jesus, numa segunda volta por ali, depois de fazer ter ido fazer uma missão nos povoados, voltar, e aí sim, então, moço, agora Jesus, olha, estou pronto, viu, agora estou à sua disposição, já resolvi algumas coisas, coloquei algumas coisas em ordem. Então, no primeiro momento, a gente pode olhar assim, pode parecer muito responsável da parte desse homem, mas a resposta de Jesus foi muito firme, foi muito incisiva, muito categórica. Ele disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E aquele homem entendeu muito bem isso, porque as pessoas, naquela época, costumavam trabalhar muito ali naquela área agrícola, e arando terra, e amarravam ali um instrumento atrás do boi, e eles iam arando. Só que o seguinte, para que a aragem acontecesse de maneira reta, de maneira correta, a pessoa tinha que olhar para frente, tinha que colocar a mão no arado, e ela não poderia olhar para trás, porque se ela olhasse para trás, o instrumento iria desviar do caminho. Hoje a gente vê muito isso com os tratores. Então é outra realidade. Os tratores pegam ali, você que já viu uma terra arada, eu sei que todos aqui que estão me ouvindo, ou quase todos viram. Se não viu, vai no YouTube que você vai ver. E você vai ver que o trator sai e ele faz aquelas valas, né, aquelas valetas, ele faz com aqueles dentes, e aí faz de maneira reta. Não dá, porque ali serão plantadas algumas coisas, não dá para então vir fazendo um zigue-zague e sair plantando loucamente. Tem todo ali um esquema de distância, enfim. Naquela época também eles seguiam esse protocolo assim de plantação, de aragem de terra. Então não dava para o indivíduo colocar a mão no arado e olhar para trás, se envolver com outras coisas e de repente deixar se guiar. Quando ele voltasse os olhos para cá, o trem já tinha ido para outra direção. Então Jesus pega esta ilustração, e o moço entendeu muito bem e diz: olha, se você colocar a mão no arado, se você der a mão comigo, se você abraçar o reino de Deus, se você abraçar o discipulado, se você abraçar a fé, se você abraçar o evangelho, você não pode olhar para trás, você não pode voltar-se para trás, você tem que seguir adiante. E aí eu me lembro dessa questão de voltar atrás, eu me lembro de uma fala de Jesus se referindo à mulher de Ló, aquela famosa que virou estátua de sal. E a Bíblia diz que enquanto o anjo segurava a mão de Ló e de toda a sua família, a mulher dele olhou para trás. E Jesus, ele fala isso: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se, por quê, Jesus? Lembrem-se como ela olhou para trás. Naquele caso foi literalmente, ele olhou para trás literalmente. Mas nesse caso aqui que Jesus fala é olhar para trás no sentido de voltar às coisas do passado, voltar a olhar para o mundo. A gente percebe, irmãos, que muitas pessoas se mostram desejosas de seguir a Jesus. Muitas pessoas, inclusive, estão nas igrejas desejosas até de seguir a Jesus, ou se propõem a seguir a Jesus, mas se envolvem com muitas desculpas. O primeiro caso que nós temos do fariseu, o indivíduo ele queria seguir a Jesus, mas achou que iria encontrar a vida boa, iria encontrar regalias, iria encontrar destaque e honra, e Jesus fala para ele: você está enganado, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça.
O outro diz assim: Senhor, eu quero ir sepultar o meu pai, eu quero os privilégios que tem que a religião, que o judaísmo oferece, eu quero que o Senhor entenda, eu quero te seguir, porque eu acho o Senhor um cara legal, eu acho que o Senhor é um mestre legal, eu quero te acompanhar. Mas tem umas vantagens oferecidas lá pelo judaísmo, tem umas bênçãos oferecidas também. Será que não dá para a gente fazer um acordozinho? Eu pego as bênçãos de lá, e dessa superstição, dessa religiosidade, e dou as mãos ao Senhor também, e a gente caminha junto. Será que não dá? Jesus falou: não, negativo. E o terceiro é o indivíduo que quer se preocupar, que quer cuidar das coisas, dos muitos negócios desta vida que prendem e que nos atrapalham, e todos nós sabemos dos negócios que nos atrapalham, e Jesus diz assim: olha, se você colocar a mão no arado, você tem que ir para frente, é para frente que se anda. E a gente percebe muitas pessoas parando no caminho e deixando discipulado, justamente porque muitas delas vêm com a ideia errada para o Evangelho, vêm com a ideia errada do que é seguir a Jesus. E a gente vê muitos servos de Deus, até muitas pessoas desanimando, irmãos, porque não lembram dessa palavra e não lembram de outras palavras, inclusive do próprio João 16:33, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições. Jesus está falando aqui para esses discípulos que o discipulado envolveriam tribulações, lutas, algumas regalias, algumas coisas nós perderíamos. E nós louvamos a Deus porque ainda na realidade que nós vivemos de Brasil, ser crente é uma maravilha, irmãos. É fácil demais ser crente no Brasil, ainda é fácil. Apesar que a gente está caminhando por uma via muito perigosa de perseguição, e muito culpa nossa também, porque a gente deu poder a quem não deveria dar, e aí muitas perseguições vêm no âmbito da ideologia, das doutrinas, dos pensamentos, mas a gente vive uma vida muito boa, lugares aí afora, a gente nem precisa pregar esse texto, porque as pessoas vivem isso na prática, sabem muito bem o que é ter bens, o que é ter honra e deixar de ter tudo, que o escriba estava atrás procurando em Jesus, que é o que ter casa e perder casa, que é o que ter bens e perder os bens, sabe muito bem o que é um rompimento que tem que se fazer com a religião, como esse moço estava se apegado às doutrinas, às superstições do judaísmo e queria seguir a Jesus. Em outras partes do mundo não é assim, ou você segue a Jesus e abraça essa doutrina, ou você fica com a outra, porque se você tentar ficar no meio termo, a outra não vai aceitar, como os judeus na verdade não aceitaram. E o outro ainda quis se envolver com as muitas coisas desse mundo, as muitas coisas que nos fascinam, que nos envolvem, e como eu disse, todos nós sabemos as muitas coisas que nos prendem, irmãos. Muitos nós sabemos as muitas coisas que nos envolvem, nós sabemos das desculpas que arrumamos para não seguirmos a Jesus como nós devemos seguir, e das desculpas que arrumamos para não nos dedicarmos, nos entregarmos ao reino de Deus como poderíamos entregar. Quantos de nós colocam a mão no arado e ficam tentando arar a terra do Evangelho, arar a terra do reino de Deus, olhando para trás? Por isso que sai tanta coisa bagunçada muitas vezes, tanta coisa fora de lugar, fora de ordem, tanta coisa torta, é porque se envolve com muitas outras coisas, e não dá. Com Jesus, tem que colocar a mão no arado, e tem que olhar para frente, tem que olhar para Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, Pedro vai dizer, Ele nos deu exemplo para que sigamos os seus passos, e a Bíblia vai dizer assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diante disso, irmãos, eu quero nos desafiar nesta noite, cada um de nós, per si, a olhar para suas próprias desculpas, para suas próprias justificativas, quanto seguir a Jesus, quanto fazer a obra de Deus, quanto se envolver no reino de Deus. Que cada um de nós olhe para suas próprias desculpas e pense da seguinte forma: será que as minhas justificativas passariam no crivo, no critério, na peneira, na régua de Jesus?
Porque muitas vezes o que se pensa é que Jesus é um bobão. Muita gente pinta Jesus como um bobão. Jesus é amor, claro que ele é amor e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas muita gente pinta Jesus como um bobão, pinta Deus como um bobão, como alguém que pode ser enganado e que qualquer desculpa serve para ele. Deus vai entender. Mas Jesus não entendeu, irmãos. Jesus não entendeu. Jesus não entendeu o escriba que queria acompanhá-la, mas que queria vida boa. Jesus não compreendeu, ou Jesus não aceitou a desculpa do moço que queria ir sepultar o pai. Jesus não aceitou a desculpa do cara que queria despedir-se da sua casa e cuidar das coisas de sua casa, coisas que muitas vezes que nós colocaríamos como legítimas. É porque para Jesus o chamado é já, a urgência no reino de Deus. Então, se Ele me chamou, se Ele te chamou, nós temos que abraçar, nós temos que fazer, nós temos que aceitar do jeito que Ele fala para fazer, e na hora dEle, no tempo dEle, e Ele como em primeiro lugar. Como eu disse, essa palavra me chamou a atenção, porque o moço disse, deixe-me primeiro. Jesus olhou para ele e disse, primeiro sou eu na sua vida, primeiro porque sou eu quem te ressuscito, sou eu quem te dou vida, sou eu que posso fazer por você tudo aquilo que a sua religião não pode fazer, eu posso fazer e vou fazer por você, tudo aquilo que seus familiares não podem fazer. Como é que você quer priorizar qualquer outra coisa em detrimento ou em prejuízo da minha pessoa? E Jesus disse a eles, não, se você quiser ser meu discípulo, vou te explicar como é que é, eu em primeiro lugar, o meu reino em primeiro lugar, suas desculpas têm que ser muito boas para passarem no meu critério, senão está fora. Tomara Deus nesta noite derrube muitas das nossas desculpas. Nós que aqui estamos e outros tantos que estão em casa e que por certo assistirão no outro momento, tomara a gente se coloque diante das nossas desculpas, ou que coloquemos nossas desculpas e argumentações diante do Senhor e vejamos se elas realmente passam, se elas realmente fazem sentido, se as nossas justificativas, tanta coisa que a gente reclama, que a gente envolve e diz que não tem tempo e que não pode fazer isso para o reino de Deus e que não pode doar isso, e que não pode entregar isso e que não pode ser nessa hora. Tomara nós sejamos confrontados pelo Espírito de Deus nesta noite. Tomara a igreja do Senhor Jesus seja confrontada, a fim de que essas coisas caiam por terra, para que a gente possa, enquanto discípulos de Jesus, seguirmos no caminho correto, na direção correta, seguirmos na direção que o Senhor Jesus quer para nós, e que é a melhor, e que assim nós exerceremos o nosso discipulado de maneira íntegra, completa, total, plena, e assim realizaremos a obra daquele que muito nos amou, e que tudo fez por nós, na cruz do Calvário. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero que nós oremos nesse momento. Você colocou a mão no arado. Vamos ficar em pé todos em nome de Jesus, os irmãos. Você colocou a mão no arado do reino, no arado do evangelho. Quantos olharam para trás, irmãos? E quantos ficaram para trás? Quantos? Mas lá em Hebreus 10, 32, o autor diz algo interessante. Ele diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles da fé, que permanecem firmes para a conservação da sua alma. Vamos ver muitas pessoas olhando para trás. Vamos ver muitas pessoas se envolvendo com muitos negócios desta vida. Vamos ver muitas pessoas atrás de muitas vantagens aí, em prejuízo do reino de Deus, em prejuízo de Jesus. E aí o que nós vamos fazer? Vamos seguir os exemplos delas? Não. Nós vamos seguir o exemplo de Jesus. E a Bíblia fala assim: tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Eu acho isso fantástico. Tendo amado aqueles seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Então nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos até o fim, não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, e fomos despertados, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, Senhor, quanto à nossa responsabilidade, quanto ao nosso compromisso, quanto ao nosso discipulado, Senhor. Muitas vezes nós criamos desculpas, inventamos argumentos, culpamos pessoas, a fim de não seguirmos na direção que o Senhor, ó Deus, tem nos orientado, a fim de não seguirmos na direção, ó Deus, que o Teu Espírito está nos guiando. Senhor, que argumentações fracas e pálidas esses homens apresentaram diante do Senhor. E eles acharam que o Senhor iria comprar essas ideias, que o Senhor iria aceitar isso. Quão surpresos eles ficaram com as Tuas respostas. Por certo, saíram dali admirados, impressionados, e os discípulos todos que estavam ali à volta naquele momento, ficaram surpresos, e muitos até acharam dura a Tua palavra. Mas, Senhor, uma das coisas maravilhosas do Senhor e do Teu Evangelho é que o Senhor não nos deixa enganado quanto a Tua vontade e quanto o desejo do Senhor para cada um de nós. Meu Pai, desperta os nossos olhares, o nosso entendimento, o nosso coração e mente, a fim de que olhemos para as muitas desculpas, que na verdade são barreiras, paredes, empecilhos que temos colocado diante, ó Deus, da nossa vida, e que isso nos impede de avançarmos, ó Deus, de irmos adiante, inclusive, Senhor, experimentando tudo aquilo que é abençoador, que está presente no discipulado, que está presente nesse caminho que é de seguir ao Senhor. Que cada um de nós seja iluminado nesta noite, em seu entendimento, a fim de que abandonemos as justificativas infundadas, a fim de que abandonemos as muitas desculpas e sigamos fortes e firmes em direção ao alvo, e o nosso alvo é o Senhor. Ajuda esse Teu servo, essa Tua serva, esse homem, essa mulher, esse jovem, ajuda essa criança, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha diante de nós, desmascarar as nossas argumentações, principalmente, Pai, nesses dias em que ainda muitos continuam, Senhor, se escondendo atrás, ó Deus, da pandemia, ainda que reconhecendo a realidade, ó Deus, drástica que o nosso país, que o mundo vive, mas, Senhor, uma das justificativas que muitos têm usado são essas, Senhor, em nome de Jesus, que ela também venha a ser jogada por terra, e tenhamos um encontro conosco mesmo, encontro com a Tua palavra, com a Tua vontade, em o nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, aleluia, glória a Deus, amém. Só quero informar aqui que os homens, sexta-feira nós vamos ter a nossa reunião, 7h30, para a gente bater um papo sobre aquele filme. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que está aqui, em nome de Jesus, todos que vieram, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero que vocês levantem a mão comigo aos céus, eu quero abençoar a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui às 7h15, louvando e adorando o nome de Jesus. Meu querido, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus o Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus continuem sobre a sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém.